Olá! Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente já está sabendo aí da treta do Haluca, que dominou a internet e furou a bolha pra caramba, que chegou até nos psicólogos. Mas assim, brincadeiras à parte, meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga clínica e eu pensei bastante se eu faria ou não esse vídeo, mas eu decidi fazer. Por quê? Eu fiquei obcecada por esse tema por uns dias. Mas, principalmente porque eu vi muitos comentários de pessoas especulando ou até afirmando que o Haluca teria traços de psicopatia, que o Haluca teria um transtorno, que o Haluca com certeza é um psicopata. E eu decidi me pronunciar sobre isso. E aí, Psy? O Haluca é um psicopata? Quando as pessoas começam a teorizar se pode existir ou não um diagnóstico em saúde mental, é importante saber do que nós estamos falando, né? Então, quando as pessoas falam sobre psicopatia, sobre psicopata, do que realmente elas estão falando? O termo psicopata, ele entrou em desuso, porque ele se tornou um termo pejorativo e carregado de estereótipos. Então, dentro da comunidade científica e para nós, profissionais da saúde, esse termo não é mais utilizado. Nós falamos sim de transtorno de personalidade antissocial. E quando nós estamos falando sobre esse transtorno, nós precisamos entender que ele é um transtorno muito sério. E também é um transtorno raro. Dentro dos transtornos de personalidade, ele não é um dos mais comuns. E também é extremamente difícil de diagnosticar. Muitas vezes, quando esses termos vão se popularizando, as pessoas podem ter aí uma falsa impressão de que é mais comum ter um transtorno de personalidade do que realmente é. Ou que qualquer pessoa pode ter um transtorno de personalidade, que é algo muito comum e algo muito fácil de identificar. Que apenas observando um ou outro comportamento eu consigo identificar, mas não é bem assim. E observando essa questão aqui nas redes sociais, eu percebi que as pessoas cometem alguns erros muito importantes que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. Primeiro erro, pegar um ou dois comportamentos da pessoa em questão, que elas acreditam que tenha a ver com um transtorno específico, e fundamentar sua suspeita com base em uma ou duas coisas, um ou dois sinais e sintomas. Gente, para chegar a um diagnóstico, nós não avaliamos um ou dois sintomas de forma isolada. Nós precisamos entrar a fundo na história de vida daquela pessoa, avaliar contextos, avaliar frequência, avaliamos tudo. E, gente, aqui eu não tô falando que é errado suspeitar, né? Cada um levanta suspeitas e hipóteses do que quiser. Mas só para trazer um panorama mais profissional para vocês, nós não levantamos suspeitas com base em um sintoma só. Esse sintoma ele pode ser, sim, referente a um transtorno de personalidade ou a outro transtorno, a outra questão, como pode também não ser nada. Não tem como saber se não fizer realmente uma avaliação aprofundada, levando outras coisas em questão. E é claro, é sempre importante relembrar que nesse caso em específico, onde nós só conhecemos a pessoa por pequenas coisas que temos acesso aqui na internet, temos que levar em consideração que existe esse recorte, que o conhecimento que temos sobre essa pessoa é limitado, Só temos acesso a poucas coisas e ainda assim essas coisas nós não temos a certeza assim de nada, fica tudo muito em aberto. Então é importante tomar cuidado em relação a isso também. A segunda questão, o segundo equívoco aí, é claro, podemos teorizar? Podemos passar aí a nossa vida inteira criando teorias e pensando e avaliando e tudo, mas no fim das contas, as únicas pessoas que vão poder realmente dizer tem um transtorno ou não tem um transtorno são profissionais da saúde, psicólogos e psiquiatras. Quem pode chegar a essa conclusão e dar oficialmente um diagnóstico são esses profissionais da saúde e ponto, gente. Não existe assim, diagnostiquei meu pai, minha mãe, assim, você pode ter a suspeita, claro, mas para oficializar isso, você precisa procurar um profissional de saúde. Ponto. Mas então, Tati, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você é psicóloga. Então, quer dizer que você pode me dizer se o Haluca tem um transtorno ou não? Não. Também não posso, gente. Esse é o terceiro ponto. Mesmo que eu seja uma profissional da saúde, uma psicóloga habilitada a dar diagnósticos para as pessoas, eu só vou poder fazer isso com pessoas que eu tive contato direto,
Ou seja, para quem é meu paciente, para quem chega para mim, olha, Tati, vamos entrar no processo de terapia, porque eu quero investigar aí se eu tenho um transtorno ou não. E aí eu começo a atender essa pessoa, e aí eu vou fazer uma avaliação extensa com ela, detalhada com ela, investigar tudo e mais um pouco. E aí sim, eu vou estar apta para fechar ou não um diagnóstico. Então, um caso que eu só ouço falar, ou só que me contaram, que eu nunca tive contato com essa pessoa, mesmo sendo psicóloga, eu nunca, jamais posso afirmar que essa pessoa tem um transtorno ou não. Nunca como profissional eu poderia fazer isso. Então, gente, só recapitulando o que conversamos aqui nesse vídeo, nós somos livres para teorizar o que quisermos, o quanto quisermos. Mas será que nós temos conhecimento suficiente para falar sobre isso? Será que entendemos de fato o transtorno antes de falar dele e antes de especular que alguém pode ou não ter ele? Será que nós temos informações suficientes para levantar essas hipóteses? Será que nós estamos levando em conta apenas uma característica, um sintoma, uma ou duas questões e comportamentos dessa pessoa para levantar essa suspeita? Porque se sim, já aprendeu aqui no vídeo que é preciso de mais, muito mais do que isso. E podemos sim especular o quanto quisermos, mas no fim do dia, apenas um profissional da saúde, psicólogo ou psiquiatra, que vão poder dizer se sim, acredito que essa pessoa tenha um diagnóstico ou não. De acordo aqui com o meu raciocínio clínico, essa pessoa não tem diagnóstico. E mesmo que eu seja profissional da saúde, né, mesmo que eu seja psi e possa dar diagnósticos, eu não posso nunca dar um diagnóstico de alguém que eu nunca atendi. E última coisa, gente, levem esse vídeo aí com carinho no coração, não quero podar ninguém, vocês podem conversar sobre o tema à vontade, né, sem ofender aí ninguém, idealmente, né, mas é importante a gente entender, né, por que é tão fácil às vezes eu me identificar, até eu me identifico com um transtorno, ou eu identifico uma pessoa da internet, ou um familiar meu, e aí eu já levanto essa suspeita tão rápido, por que é tão fácil me identificar? Porque, gente, os traços de personalidade, eles são um espectro, entendeu? Então é muito fácil nós nos identificarmos com algumas características, né? Porque, por exemplo, tem um transtorno X que tem aí alguns critérios, em algum momento da minha vida eu já posso ter me sentido assim, do jeito que está descrito lá no sintoma, do jeito que está descrito lá no critério. Eu posso ter me sentido assim em algum dia da minha vida. Só que o que acontece? Para a gente fechar um diagnóstico, esses critérios, né, esses traços, esses sintomas, eles precisam estar presentes com frequência, entende? Não podem ser sintomas isolados, ó, senti isso aí, foi leve, nunca mais aconteceu. A gente precisa de frequência, a gente precisa de intensidade o suficiente para causar muito sofrimento, sofrimento significativo e prejuízo significativo na maioria das áreas da vida. Entende? Então, por isso, eu tô dando assim só uma pincelada para vocês compreenderem como que é difícil, é complexo o processo do diagnóstico, tá, gente? Então, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma a compreender melhor esse mundinho aqui da psicopatologia, sobre como funciona, né, realmente um processo diagnóstico, e que aí da próxima vez que vocês forem falar sobre o tema, talvez vocês já tenham uma visão, talvez pensem, não é melhor pesquisar um pouco mais para entender o que é isso, né? Para entender qual é a prevalência desse transtorno, para entender como que ele é diagnosticado, né? Será que não é melhor pesquisar um pouquinho, compreender um pouquinho mais antes de falar, né? Eu acho aí que a minha ideia é levantar esse questionamento para vocês e trazer um pouquinho de conhecimento. Então espero que meu objetivo tenha sido cumprido, que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham achado interessante e proveitoso de alguma forma. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixa aí a curtida, me siga nas outras redes sociais, deixa aí seu comentário, o que você pensa sobre isso, gostou do vídeo ou não, me diz aí, solta o verbo, tá bom? E eu encontro vocês nos próximos vídeos.